Olá pessoal, então dando continuidade às nossas aulas, vamos falar agora sobre anotação de proteínas. Então os objetivos da aula é demonstrar a importância da anotação de genomas, falar brevemente sobre as ferramentas utilizadas para determinar ORFs e anotá-las e demonstrar na prática algumas aplicações. Montagem de genomas. A gente já falou na última aula, é um processo de reconstrução da sequência de DNA original de um organismo a partir dos reads. Também comentamos sobre a questão que, no mundo ideal, os reads, teoricamente, são livres de erro, e a montagem de um genoma é um problema de simples dedução. Mas, na prática, nós temos reads ambíguos, muito curtos e com erros, e é difícil você chegar no genoma final, principalmente para genomas grandes. Então, você tem uma estrutura hierárquica a seguir, Então, os reads, eles vão ser alinhados e montados em sequências maiores, que são chamados de contigues, e vários contigues vão formar os scaffold. O ideal é que no final desse processo você acabe só com o scaffold, que vai corresponder ao seu genoma. A gente tem duas estratégias de montagem, A gente pode alinhar os reads com uma sequência referência, que é o map to referência, ou a gente pode fazer uma montagem de novo quando a gente desconhece, esse genoma. Bom, a reconstrução de uma sequência original do genoma, ela parte então dos reads, Então, numa montagem de novo, você não tem uma referência, então você vai ter que cruzar milhões de sequências curtas entre elas e dar origem a poucas sequências longas. O ideal é que no final do processo você tenha uma única sequência que vai corresponder ao seu genoma. Pode ocorrer também a formação de pseudomoléculas, que é a estimativa da sequência verdadeira construída por concatenação e orientação dos contigues ou scaffold. Então você montou vários contigues, você não chegou num scaffold só, e você vai tentar montar então a pseudomolécula. Métricas de montagem são importantes, então quantos contigues você conseguiu, quantos scaffolds, E aqui o ideal, menos é mais, porque o ideal do processo de montagem é que você chegue no final com somente um contíguo, um scaffold. Bom, depois que você concluiu a montagem, você vai produzir uma única sequência de DNA, sem gaps ou bases ambíguas, Então você vai ter uma sopa de letrinha, sem excluir contigues verdadeiros. É possível? Sim. Para genomas bacterianos e virais é possível. Mas para genomas maiores é problemático. Mas mesmo para genomas bacterianos, às vezes só o draft do genoma ele é útil. Então eu vou ter, ao invés de eu ter um contigue único, eu vou ter vários contigues de diferentes tamanhos, E aí esse conjunto desses contigues a gente chama de draft, de rascunho do genoma. Eles são úteis, porque eles permitem ainda a análise da estrutura global do genoma. Tá, e aí? Você tem uma sopa de letrinha. Como que a gente vai identificar então os produtos gênicos? Então isso é a anotação. A gente tem que dar uma qualificação para essa sopa de letrinha. Então, por que se anota o genoma? Para identificar, então, os genes, as fases abertas de leitura, que são chamadas de ORF, na sequência de base, no caso de sequências codificadoras, dá uma função provável para esses genes, se aquela proteína já tiver uma função reconhecida, comparar as sequências obtidas com sequências depositadas no banco de dados, e analisar domínios proteicos na sequência de aminoácidos deduzida a partir da sequência de nucleotídeos. Também você vai buscar regiões regulatórias, promotores, enhancers, vai estabelecer relações filogenéticas entre as sequências de interesse e sequências similares, e identificar e analisar vias metabólicas com as quais a sequência de interesse está relacionada. Então, anotar isso, pessoal, é a partir daquela sopinha de letrinha, Então, identificar regiões funcionais, dados biológicos no seu genoma. Então, aqui eu tenho uma sopinha de letrinha, mas eu sei que nessa posição verde começa com Start e Stop Code, eu tenho uma região codante,
né, eu tenho um sítio de ligação ao ribossomo, eu tenho um sítio de ligação que é o RNA de transferência, né, eu tenho a repetição em tandem aqui, ó, desse conjunto aqui de 4 bases, CGT, né, eu tenho um polímero de 10 timinas, então a gente está dando, né, função biológica aqui para a sequência. Então eu vou localizar, né, aonde está a minha sequência. Então, se for um genoma grande, que tem vários cromossomos, eu vou determinar, né, qual cromossomo está, eu vou determinar a posição. Então, o gene vai começar lá na posição 100 até 659. Em que sentido ele está esse gene? Né? Ele está no sentido 5', 3', ou ele é expresso no sentido inverso? E qual códon? Né? Mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2 e menos 3. Característica dessa região codante, uma proteína, o RNA, ou é uma região não codante? Se é uma proteína, qual? Se é uma enzima, qual que é o código da enzima? Né? É uma proteína que tem uma localização subcelular, ela fica no núcleo, ela sai para o citoplasma, ela é exportada para o meio extracelular. Os genes, né, para os genes que codificam proteínas, onde está a região promotora, ela pode, principalmente no caso de eucariotos, ela pode estar distante muitos pares de base, onde está o sítio de ligação do ribossomo, se é uma sequência codante, né, onde está o peptídeo sinal, o domínio proteico, a estrutura e o stop codon. Se é um gene não codante, então se trata do RNA de transferência, ou é o RNA ribossomal, um RNA não codante. Outros ainda, né, padrão de repetição, se trata de um operon, tem origem de replicação, se for um genoma bacteriano, tem a presença de bacteriófagos, tem plasmídeos, então tudo isso a gente vai procurar identificar. Características, né? Então, o RNA transportador ele é fácil de encontrar e anotar, porque geralmente tem um anticódon, né? E o RNA ribossomal também, né? Você vai buscar as regiões 5S, 23S, 16S. As regiões codificantes, né? Os CDs, né? Você vai buscar candidatos, né? Para start stop codon. Pode ter falsos positivos, né, que teoricamente você acha que é uma região codante, mas é um falso positivo, se trata de uma órfã muito pequena. E também você pode ter falso start codon, então por isso que é importante encontrar o start e stop codon e avaliar a distância entre eles. Questão de genes parciais, ou pedaços de genes, pseudogenes. E determinar a função do gene é mais trabalhoso. Por que é mais trabalhoso? Porque você precisa pegar aquele gene, expressar aquele gene, testar a sua função, né? Então, isso leva mais tempo. Bom, nós temos duas formas de anotar, né, o genoma. Você pode, né, que é a forma mais fácil, que é alinhar a sua sequência com uma sequência que já está anotada. Né? Porque daí simplesmente você transfere essa informação para essa sequência que já está anotada para a sequência que você acabou de montar. Né? E em muitos casos, principalmente quando se tratam então de genomas novos, você tem que fazer a predição de genes, você tem que encontrar órfãos candidatas, né? Buscar então o sítio de ligação do ribossomo, determinar as regiões codantes, né? Você pode escolher, né, o start codon correto, encontrar genes atípicos, predizer pequenos genes. Então, tudo isso pode acontecer. Então, a gente tem que fazer esse trabalho com muito cuidado. E claro que se tiver algum erro lá que se passa despercebido, alguém futuramente, né, vai identificar esse erro e vai apontar esse erro. Por isso que as sequências, as informações no banco de dados, elas estão sendo constantemente atualizadas. Tem alguns softwares disponíveis para fazer então essa montagem, né? Alguns fazem então essa predição, localização do gene e seus produtos de maneira automática, né? Então eles alinham, né? Alguns estão disponíveis ao web, você tem que baixar, e a velocidade, né? O tempo ele também demora. Tem um programa que eu já usei para anotação de genomas bacterianos que ele é chamado de PROCA, de Prokaryote Annotation. É uma pipeline, ela funciona muito bem, é muito prática de usar. Né? Então, ela usa o banco de dados derivados do UniProt,
né, somente proteínas bacterianas, né, então ela foi um programa que foi construído para anotação de genomas bacterianos. Ela aceita 2 níveis de evidência, aminoácidos e RNA, e ela rejeita a entrada de fragmentos, você tem que ter o genoma completo. E ela adiciona detalhes sobre as proteínas, como genes, né, se é uma enzima, o número da enzima, os produtos, né, ela vincula registro de sequência, e geralmente, né, o comando, esse é um programa que você instala, o comando que você dá é esse comando aqui, você vai colocar o seu contig no formato FASTA, você vai ter uma pasta de saída, né, vai determinar ali os prefixos, né, vai fazer a montagem, né, e também se é um metagenoma, você vai dar esse comando e automaticamente ele vai montar, né, ele vai adicionar então a informação da anotação na sua sequência. Existem muitos bancos de dados, a gente já falou sobre isso, né, bancos de dados específicos de nucleotídeos, de proteínas, de domínios, de estrutura moleculares. Então a gente tem que buscar essa informação em bancos de dados, né? O que se pode descobrir sobre um gene, né, por meio de uma busca em um banco de dados? Informação evolutiva, né, genes homólogos, frequências dos alelos, informação genômica, localização do cromossomo, introns, regiões reguladoras, informação estrutural, né, então estrutura da proteína correspondente, tipo de folds, né, de montagem, domínios estruturais, informação de expressão, né, então essa expressão específica, um dado tecido, né, os fenótipos, os tipos, né, doenças, informação funcional, né? Então é uma enzima, qual rota ela tá presente, ela tem papel em alguma doença. Então tudo isso, toda essa informação a gente pode encontrar em bancos de dados. Qual ferramenta utilizar? Então a gente tem várias ferramentas, né, para análise de genes, né? Então tem ferramentas que acham esse gene automaticamente. Análise de domínios proteicos, né, também tem ferramentas, e também ferramentas para análise de vias metabólicas. Então, por exemplo, aqui, ó, esse software é uma ferramenta de identificação genética. Você tem também o AntisMesh, que é uma ferramenta para encontrar clusters, né? Então, você vai encontrar cluster relacionado à resistência bacteriana, por exemplo. Você tem uma ferramenta para fazer a predição, né, de microRNAs, né? Então você também pode jogar a sua sequência, ele vai buscar então por regiões que expressam microRNAs. Então, tendo o genoma de uma espécie, como identificar os genes da mesma, né? Então você vai fazer um alinhamento DNA com proteínas. Mas qual que é o problema disso, né? O problema disso é que várias trincas de nucleotídeos dão origem ao mesmo aminoácido, né? Então a fenilalanina, ela pode usar essas duas trincas diferentes assim para dar o mesmo aminoácido, a mesma coisa a tirosina, né, e a lisina. Então é difícil fazer esse caminho inverso aqui. Então é mais fácil se você já tiver uma proteína, né, já determinada. A comparação, né, das sequências do banco de dados é feita através de alinhamento para entre as sequências de interesse e os bancos de dados. Se o banco de dados tiver 1000 sequências, serão feitas 1000 comparações para cada sequência. Agora, se você estiver comparando DNA com proteína, serão feitas 6000 comparações, porque ele vai comparar, então, o códon mais 1, mais 2, mais 3, e no sentido inverso também, o códon menos 1, menos 2, menos 3. Bom, vamos ver a parte prática aqui. Eu trouxe um exemplo de como se faz a anotação de genomas bacterianos, né? Então, aqui é um genoma bacteriano que ele está anotado, né? Com 2.800.000 pares de base de Staphylococcus, né? Cada uma dessas informações aqui corresponde a um gene diferente, né? Aqui estão algumas regiões que foram destacadas aqui no genoma. Então, como o gene é muito grande, esse formato aqui de você expressar, né, todo o genoma, ele é muito útil para genomas grandes como, né, genomas bacterianos. Bom, então a gente viu lá na outra aula que a gente mapeou, né, o genoma da P8, aquela amostra de Enterococcus fecalis, com a V583. Então apareceram contigs de diferentes tamanhos, né, eu peguei um deles aqui, né, então contig 1 61.871, né? Então é um contig
que a gente pode transferir então essa anotação que já está lá na V583 para esse genoma que a gente acabou de montar. E então, ao transferir essa anotação, né, a gente vai ter que depois resolver alguns problemas, né? Então a gente vai ter que comparar as sequências, né? Então, se tiver bases ali não determinadas, eu vou buscar então, né, no meu genoma como é que foi essa montagem, eu vou comparar com outras sequências para ver ali qual que é a base nessa posição. Então, durante a anotação, a gente tem que fazer esse tipo de revisão. Então a gente vai corrigir esses problemas que aparecem na sequência que a gente acabou de montar. Então, para achar esse tipo de erro, eu posso usar uma ferramenta aqui, eu vou usar dots onde for igual e onde for diferente ela vai aparecer. Aí eu vou dando Ctrl D, ela vai buscando então onde estão essas diferenças e eu vou analisar se essa diferença realmente ocorre ou se ela é característica de alguma sequência. Eu posso, então, gerar a sequência consenso, né, depois que eu fizer essas alterações, e aí eu vou ter a minha sequência consenso, né, no meu contig1 anotado. Então, eu posso aqui ter a informação, né, dos genes, né, então são genes hipotéticos, a posição dele, tudo isso o Genius faz de maneira automática. Mas, e se eu tiver regiões não anotadas? Então, vejam só que essa porção aqui, né, ela não foi anotada, possivelmente porque ela não tem na V583. Eu não consegui copiar os dados, né, de anotação para cá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar aquela informação e, primeiro, eu vou determinar se eu tenho genes naquela região. Então, eu posso fazer, né, posso usar uma ferramenta chamada fgenes, né? Então, eu vou pegar aquele gene, eu vou copiar os dados, eu vou fazer um blast, né, e vou voltar para o Genius, né, para editar essa sequência. E, por fim, depois que eu tiver toda a sequência anotada, eu posso depositar no banco de dados. Então, aqui meu gene, copiar esse gene, vou levar lá para a ferramenta Software, vou colar lá no fgenes, né? Então, depois que eu colar ali, ele vai determinar. Então, aquela região, né, uma região de 3.672 pares de base, ela codifica, né, potencialmente 2 genes, né? Então, o gene 1 que começa lá em 275 a 775 e o gene 2 que começa em 946 a 3.216. Então, ele me dá também que um gene é codificado no sentido inverso e o outro no sentido, né, positivo. Então, essas informações são importantes. Então, eu vou pegar, vou copiar esse gene, vou fazer um blast, ó, ele já identificou, né? Então, se trata de uma enzima isoxilismatase, né? Exoxturomatase, e o segundo gene é um glutamato cisteína, ligase, né? Então ele identificou pelo blast, né, qual proteína se trata. Então eu vou, né, vejam aqui que deu 100% de identidade, então já é um gene conhecido. Então eu vou lá, vou voltar para a minha sequência, eu vou colar aqui, né, e determinar, né, qual informação que é. Eu vou editar esses dados, a informação. Então eu vou colocar lá, né, o nome do gene, vou colocar qual que é a região codificante e vou fazer isso com os 2 genes, né? E aí no final, né, no caso aqui do Enterococcus faecalis, no P8, a gente conseguiu montar o genoma dele, né, com 84 contigs, então na forma de draft, né, e fazer o GenBank, e a gente, né, publicou então, né, o sequenciamento desse genoma que foi oriundo de um pinguim de Magalhães. Bom, como é que a gente faz na prática? Então eu vou enviar para vocês, né, novamente eu peço que vocês ainda não ativem a licença do Genius, né, porque ela só dura 14 dias. Então eu vou enviar um conjunto de reads para vocês, vocês vão abrir, vão fazer a montagem, né, desse genoma, e aí vocês, né, que se trata aqui no caso de um genoma de um plasmídio, né, vocês vão buscar o genoma referência no GenBank e vão fazer o map to referência. E aí vocês vão, né, fazer o map
para montar esse genoma, vão salvar as pastas correspondentes à montagem, vão verificar essa montagem no Genius, vão extrair a sequência consenso, vão alinhar essa sequência consenso com o genoma referência, e aí você vai copiar a anotação desse genoma referência para o seu contig. E aí vai ter uma região lá que não vai ser anotada. Essa região a gente vai abrir o software, vai criar em anotação, vai colar a sequência, vai escolher, né, o organismo que a gente quer, vai examinar os genes e comparar com a anotação do genes. E caso tenha algum gene não anotado, seguir os passos dos slides 38, 39. Então aqui, né, tinha vários genes lá que não estavam identificados. Então nós identificamos esse gene e nós vamos lá para o Genius e fazer então essa edição manual aqui do genoma. Então a gente vai fazer um bloco de X, vai buscar que é a proteína. Uma vez identificada essa proteína, a gente vai copiar essa informação. Então é uma proteína hipotética aqui. Então a gente vai abrir as informações do gene, né, aqui do GenPeptide, né, e vai copiar essas informações. Né? Ok, pessoal, essa foi a aula de hoje, uma aula curtinha, né, mas eu espero que vocês tenham entendido qual que é a importância da notação de genomas. Então, montar uma sequência, né, sequenciar não acaba com a montagem do genoma, a gente tem que dar informação, adicionar informação biológica para essa sequência antes de depositar no banco de dados. E o importante disso é que novas descobertas podem sair a partir desse processo de anotação, que segue as sugestões de leitura. Eu gostaria de agradecer a atenção e até a nossa próxima aula.